E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, iremos abordar a pré-história. Uma denominação que, na verdade, foi utilizada principalmente pelos chamados historiadores do positivismo, ali no século XIX. A história positivista, que utiliza uma divisão temporal, basicamente da história, de forma tradicional, quadripartite, né? A chamada história tradicional quadripartite. O positivismo, ou a história positivista, costuma dividir a história em 4 períodos, em 4 fases. A Idade Antiga, que teria início com a escrita, e que vai findar ali com a queda do Império Romano. A Idade Média, que começa com a queda do Império Romano, segundo esses historiadores positivistas, e vai até 1453, com a queda de Constantinopla, a partir da invasão dos chamados turcos otomanos, começando a Idade Moderna. E que a Idade Moderna vai findar em 1789, com a Revolução Francesa. A partir desse momento, começa a chamada Idade Contemporânea, que, segundo esses historiadores positivistas, a Idade Contemporânea ela viria até os dias atuais. É preciso compreender que a história positivista ela nega a existência da história durante o período anterior à escrita. A história positivista ela ignora a historicidade existente na chamada pré-história, pelo fato de não ter uma escrita, como no Egito, como na Mesopotâmia. É o caso, por exemplo, da escrita cuneiforme, né, lá na Mesopotâmia. Mas, se nós analisarmos alguns estudiosos que trabalham com essa ideia de pré-história, esses estudiosos, eles costumam, inclusive, fazer uma divisão da pré-história. Mas é preciso observar que os dois estudiosos que nós estamos apontando aqui, esses dois estudiosos, na verdade, essa divisão que eles irão fazer, elas se combinam. Por exemplo, você tem um caso do Christian Thomsen. O Christian Thomsen, ele costuma dividir a pré-história na chamada Idade da Pedra, lascada e polida, na Idade do Bronze e na Idade do Ferro. Essa é a divisão utilizada na pré-história por esse pensador, pelo Christian Thomsen. Então ele divide, a pré-história é dividida em Idade da Pedra. Essa Idade da Pedra ela tem uma subdivisão, ou seja, existe aqui a chamada Idade da Pedra lascada e a Idade da Pedra polida. Além da Idade da Pedra, a pré-história também tem a Idade do Bronze e a Idade do Ferro. Essa é a divisão desse pensador. Mas se nós analisarmos, por exemplo, como pensa o John Lubbock, ele já vai utilizar a divisão da pré-história em período do Paleolítico ou período do Neolítico. O Lubbock já trabalha com essa divisão, Paleolítico ou Neolítico. Mas quando eu falo de Paleolítico, é como se eu estivesse falando da chamada Idade da Pedra Lascada. O Paleolítico seria a Idade da Pedra Lascada. O Neolítico seria a Idade da Pedra Polida. E a partir daí, nós teremos uma Idade dos Metais, que vai se caracterizar como a Idade do Bronze e a Idade do Ferro. Então, observe que mesmo tendo uma divisão distinta das fases da pré-história, por parte desses pensadores, mas as duas classificações, em geral, elas são combinadas. E a partir daí, nós vamos pensar as duas principais fases, os dois principais períodos da pré-história, o Paleolítico e o Neolítico. E é preciso compreendermos que, por mais que você não tenha a presença de uma escrita, como nós teremos lá, a partir do surgimento da civilização egípcia, como, por exemplo, a chamada escrita demótica,
a escrita hierática, ou mesmo com o surgimento da civilização da Mesopotâmia, como é o caso da escrita cuneiforme. Mas a pré-história, observando as características das duas primeiras fases que o ser humano vai ocupar a pré-história, nós iremos analisar a presença de um instrumento de comunicação. Esse homem, ele não tem a escrita, mas ele se comunica. Ele realiza ações pedagógicas. Nós teremos ações pedagógicas realizadas por esse homem durante a chamada pré-história. Quando você observa, por exemplo, a chamada fase do Paleolítico, ou da Idade da Pedra Lascada, uma fase caracterizada principalmente pela existência dos chamados caçadores nômades, né? A famosa fase do Paleolítico, que se caracteriza no aspecto geral como a fase dos chamados caçadores nômades. Essa fase, cronologicamente falando, alguns estudiosos eles trabalham com a cronologia que essa fase ela teria durado por volta aí de 4 milhões antes de Cristo até 1200 antes de Cristo. Esse seria o momento cronológico dessa fase, 4 milhões antes de Cristo até 1200 antes de Cristo. Essa é uma fase onde as sociedades humanas, a principal forma de sobrevivência dessas sociedades é o nomadismo. É uma sociedade onde os seres humanos, reparem que eles convivem com a prática da vida nômade. O nomadismo está presente, assim como também você vai ter a subsistência. São sociedades humanas que vão, na verdade, buscar a sua subsistência através, por exemplo, de atividades coletoras. Buscam a sua sobrevivência pelo viés coletor, pelo que nós chamamos de uma economia coletora. Ou seja, você tem a caça, você tem a pesca e você tem a coleta de vegetais. Então, os grupos humanos que viveram o cotidiano da chamada fase do Neolítico, do Paleolítico, ou a fase da Idade da Pedra Lascada, esses grupos humanos, eles utilizam a economia coletora. Predomina o nomadismo e uma economia coletora entre esses grupos. A média de idade de um ser humano nessa fase aí da pré-história, nessa fase do Paleolítico, a média de idade ela é de aproximadamente 26 anos. Uma média muito pequena. Se nós compararmos, inclusive, com a média atual de idade. Segundo censos mais recentes no Brasil, por exemplo, a média de idade já chegou a mais de 70 anos. Já a média de idade desse homem pré-histórico da Idade da Pedra Lascada, desse homem pré-histórico do Paleolítico, essa média de idade ela chega aí aproximadamente a 26 anos. Inclusive, os documentos históricos utilizados para poder se comprovar essa média de idade desses homens do Paleolítico foram análises de sepulturas e os chamados esqueletos fossilizados. Vai se utilizar como documentos, como fontes históricas, para comprovar não só a média de idade desse homem aqui no Paleolítico, mas também as suas práticas nômades, a sua economia de subsistência, a presença de uma atividade coletora de uma forma predominante. A partir da análise de sepulturas e até mesmo dos chamados esqueletos fossilizados, é que nós vamos poder chegar a essas informações sobre o cotidiano desse homem durante a chamada pré-história paleolítica, ou a pré-histórica da Idade da Pedra Lascada. Observe que também nessa fase, os homens eles utilizaram determinadas ferramentas. Eles vão utilizar determinados instrumentos para trabalhar, determinadas ferramentas. Instrumentos e ferramentas feitos de pedra, de madeira,
de ossos, instrumentos como machado de mão, e até mesmo pedras para se tornarem cortantes. Então, essas são algumas das ferramentas e alguns dos instrumentos de trabalho que o homem vai utilizar durante essa chamada fase da pré-história, durante aí a idade da pedra lascada. Observe que durante essa fase, nós teremos também a descoberta do fogo. O homem no Paleolítico, ele é o homem que vai, na verdade, descobrir o fogo. Que, na verdade, é o grande acontecimento desse homem da pré-história paleolítica. Essa é a grande descoberta do homem no Paleolítico, a questão do fogo. Observe que o homem no Paleolítico, ele tem um cotidiano onde nós iremos observar eles habitando cavernas. O homem do Paleolítico, o homem da idade da Pedra Lascada, é um homem que habita cavernas. É um homem que ele veste, ele tem um vestuário a partir de quê? A partir de peles de animais. As suas vestimentas são construídas com peles de animais. Esse homem, ele vai desenvolver a linguagem. Apesar dele não ter escrita, mas nós teremos o desenvolvimento de uma linguagem e uma comunicação. Esse homem se comunica. Esse homem usa uma linguagem. E quando você fala dessa linguagem e dessa comunicação feita por esse homem aqui do Paleolítico, e até mesmo pelo homem do Neolítico, ou seja, feita pelo homem de uma forma geral na pré-história, falar dessa linguagem, ela é manifestada, essa comunicação, essa linguagem, através de desenhos, de imagens feitas aonde? Nas paredes das cavernas. Nós estamos falando da arte rupestre. Nós estamos falando da pintura rupestre. Observar a presença da arte rupestre, da pintura rupestre, é observar a presença de uma linguagem e de uma comunicação durante a pré-história. E que nós vamos notabilizar esse tipo de linguagem, esse tipo de comunicação, a partir da arte rupestre, aqui já no período do Paleolítico, ou na chamada Idade da Pedra Lascada. Então, essas são algumas das características desse homem do Paleolítico. O homem que, predominantemente, ele tem uma característica de caçador nômade. A Idade Paleolítico, ou da chamada Pedra Lascada. Quando se fala sobre o homem do Neolítico, como teria vivido esse homem do Neolítico? Ou da Idade da Pedra Polida. O homem do Neolítico ou o homem da Idade da Pedra Polida, repare que a grande questão, ou seja, a grande atividade desse homem foi a Revolução Agrícola. Quando você fala da fase do Neolítico, ou da chamada Idade da Pedra Polida, você está associando o homem a um grande acontecimento. Você associa o homem a uma revolução agrícola, uma revolução na agricultura, que é a grande marca do homem do Neolítico, ou dessa chamada Idade da Pedra Polida. Um período que, segundo alguns estudiosos, esse período aí do chamado Neolítico, ou da Idade da Pedra Polida, esse período ele teria sido de aproximadamente entre 1200 a.C. até 6000 a.C. Segundo alguns estudiosos, esse seria o período do Neolítico, o período da Idade da Pedra Polida, de 1200 a.C. até 6000 a.C. Na verdade, o grande acontecimento, como falamos ainda há pouco, o grande acontecimento dessa fase do Neolítico, desse homem da Idade da Pedra Polida, foi justamente o quê? A descoberta da agricultura. A descoberta da agricultura, na verdade, foi o grande acontecimento desse homem. Observe que a agricultura, ela passa a ser, não a única, mas ela passa a ser
a principal atividade de sobrevivência desse homem. É o que nós chamamos de uma economia produtora. Esse homem, ele vai ter como principal forma de sobrevivência uma economia produtora, por conta dessa revolução agrícola. Ok? O que não significa dizer que esse homem, ele abandonou a economia coletora. Esse homem continua caçando, continua pescando, continua fazendo a coleta de plantas e raízes. Então esse homem, ele não vai abandonar as atividades coletoras, mas ele passa a utilizar as atividades produtoras, por conta desse renascimento agrícola, como principal forma de sobrevivência. Esse homem, a partir da Revolução Agrícola, ele vai se sedentarizar. Nós teríamos o processo de sedentarização desse homem, né? Observe que o homem do Neolítico, diferentemente do Paleolítico, o Paleolítico você vê a característica do nomadismo. Aqui no Neolítico, ou na chamada Idade da Pedra Polida, você tem o processo de sedentarização. Você tem o homem se fixando de uma forma efetiva em uma determinada região. E a partir desse processo de dessedentarização, ou de sedentarização, melhor falando, esse homem, ele vai o quê? Domesticar animais. A partir do processo da sedentarização, ele vai domesticar animais. Animais como porcos, carneiros, cabras, são alguns animais que vão ser domesticados por esse homem do chamado Neolítico. Os principais instrumentos e utensílios utilizados pelo homem do Neolítico no seu cotidiano, esse homem utiliza quais utensílios? Quais são os seus instrumentos de trabalho? Esse homem vai utilizar vasos, ele utiliza estatuetas, ele vai utilizar contas, ele utiliza pilão, ele vai utilizar a cerâmica. A cerâmica vai ser um dos grandes instrumentos utilizados por esse homem do Neolítico. Observe que, a partir da cerâmica, ele trabalha com revestimento de betume. Ele usa um revestimento de betume, onde esse revestimento de betume, ele vai colocar no interior das cestas de fibras que ele vai fabricar. Esse homem fabrica cestas de fibra, né, utilizando, inclusive, esses vestimentos de betume. Quando você fala dos efeitos do sedentarismo, a partir da Revolução Agrícola, porque o sedentarismo ele vai provocar uma série de desdobramentos. A partir da Revolução Agrícola, ele vai provocar uma série de consequências, como, por exemplo, o aumento populacional, ou o que nós chamamos de crescimento demográfico. O crescimento populacional vai ser um dos efeitos do sedentarismo do homem do Neolítico. Um outro efeito é a especialização, se nós analisarmos com bastante cuidado, a especialização de determinados ofícios. Principalmente quando você tem o surgimento de organizações sociais mais complexas, né? Nós teremos a presença, a partir do sedentarismo, de organizações sociais mais complexas. E essas organizações sociais mais complexas mostram o quê? Uma divisão social do trabalho. Mostra o quê? Uma especialização de funções. Esse homem já vai participar de uma divisão social do trabalho. Esse homem ele já vai se especializar. Onde vai se observar até mesmo um poder organizado. Um poder organizado com autoridades temporais e até mesmo religiosas. E aí você tem a idade dos metais. Avançando o Neolítico, a idade dos metais, onde o homem domina técnicas de manipulação de cobre e até mesmo de bronze. E a partir desse domínio, o homem domina diversos povos, formando grandes aglomerados populacionais. E a partir desses aglomerados, nós temos o quê? Uma revolução urbana. E com isso, o surgimento da escrita e das grandes civilizações. Então, aqui nós temos
as duas principais formas de organização do homem na pré-história, tanto no Paleolítico como no Neolítico. Um grande abraço e até o próximo encontro.